blog, quando a gente monta um blog, as pessoas postam. As pessoas postam vídeo, às vezes, de propaganda. Então, nem sempre o que é colocado no blog é sobre o assunto que a gente está pesquisando. Sobre o que é esse blog que vocês estão pesquisando aí agora? Sobre o Gaia. Gaia. O que é Gaia? Gaia é o planeta. Gaia é o nome do planeta Terra, não é? Então esse blog é um blog que vai falar sobre o quê? Planetas. Sobre os planetas, não é? O tema e o assunto deles é planeta. A primeira coisa que a gente faz quando entra no blog, qualquer blog, ver o nome do blog. é saber o nome do blog, é saber quem que é o dono do blog, porque a gente precisa saber quem que é o dono do blog, por que a gente está fazendo esse blog. E lá em cima, na página inicial, lá em cima, tem assim, o que é Gaia? Quem é a equipe? Então, a gente precisa saber primeiro quem são essas pessoas que estão fazendo esse blog. Por que essas pessoas querem falar sobre o planeta Terra? Entendeu? Então, toda vez que eu entro no blog, a primeira coisa que eu faço é fazer o quê? Ver quem é o dono do blog. Quem é o dono do blog. As práticas de leitura em ambiente digital com crianças em fase de alfabetização devem potencializar a leitura de diferentes gêneros que circulam nesse ambiente, né? É lógico que as crianças terão alguma dificuldade de ler, se estão em processo muito inicial, mas a discussão dos textos, dos ambientes, possibilita que elas leiam com cada vez mais autonomia, inclusive com crítica, né? Muitos gêneros dessa esfera digital são novos para o próprio professor como usuário, mas a Fátima vai aprendendo junto e vai acionando os conhecimentos das crianças para entender esse ambiente. A leitura nos dispositivos digitais e na internet, ela tem alguns aspectos que são diferenciados da leitura no impresso, no manuscrito, né? Um dos grandes aspectos que diferencia é justamente a potencialidade que a multimodalidade trouxe para dentro desse suporte. Então, nós temos mais recursos semióticos, né, que são utilizados nesse suporte, como áudio, imagem em movimento, que são potencializados com os recursos digitais. Isso faz com que o leitor ele se relacione com esse texto de forma diferente, né? Os gestos são diferenciados, né? O leitor, quando vai fazer a leitura em um dispositivo digital, ele pode tocar na tecla, uma tecla sensível, e passar a página. Ele pode, se ele tiver com um computador, tem que pegar no mouse ou clicar nas teclas do teclado. Então, clicar, arrastar o mouse, passar a página de forma diferente, um pouco diferenciada. São alguns dos gestos que estão presentes na leitura em tela, né? Essas crianças na pesquisa, eles fizeram leitura de uma literatura digital e fizeram várias experiências com literatura digitalizada. O comportamento deles frente a esses dois tipos de leitura literária foram totalmente diferentes e eles tiveram que aprender, depois de uma série de atividades com literatura digitalizada, um comportamento diferenciado, muito mais ativo, a participação deles é muito mais demandada numa literatura digital, por exemplo, e em alguns outros gêneros digitais de leitura do que na impressa. O que está acontecendo agora? É que quando a gente toca as teclas do piano, a cadeira se mexe. Não tem a história do narrador falando, não. Só tem os barulhos, os sons. Vocês vão ter que fazer o seguinte: vai aparecer os personagens, os desenhos na tela. Quando aparecer, a Esther mexe com o mouse, presta atenção, mexe com o mouse. Quando aparecer uma mãozinha no mouse, tem que fazer o que, gente? Clicar. Muito bem, Ronaldo. É porque tem alguma coisa nesse lugar. Quando aparecer a mãozinha, tem que clicar, tá bom? A proposta do site da Ângela Lago, ela veio como uma coisa muito nova para mim. Eu não conhecia a literatura digital, não conhecia, não tinha
Para mim, a digitalizada era a digital, era a mesma coisa, eu não fazia distinção nessas duas leituras. E o tempo inteiro a Mônica ficava estimulando a gente a descobrir, e eu ficava assim, meu Deus, o que é isso de literatura digital? Como que funciona? E já estava começando a ficar meio assim, aflita de não dar conta de entender o que era, qual que era essa diferença. E a Mônica ficou me instigando o tempo inteiro, pede para eles movimentarem o cursor, pede para eles clicarem. E eu ia lá muito assim, né, sem muita convicção, gente, clica aqui, clica ali. E os meninos começaram a clicar, porque eles perderam a timidez na frente daquela possibilidade. E eles começaram a descobrir todos os caminhos e todas as possibilidades de finalização de história, de quando eles clicavam num jogo, entravam num lugar completamente desconhecido para mim e para eles. E eles ficaram assim, doidos com a atividade. Eles queriam mais e eles queriam descobrir. E eles sentiram muito prazer na leitura. Dessa vez eu cliquei em outra coisa, né? Aí o lobo foi lá com a minha mão. No primeiro e-mail aí. Agora clica no anexos. Só. Isso mesmo. Não, clica nesse laranjadinho aí. Isso. Ok. Agora é para ler. Outra atividade que nós fizemos foi o Quadrinhos da Turma da Mônica. Ele surgiu para um roteiro da história em quadrinho que a gente ia produzir. Então, para a gente criar um parâmetro entre o que eles já conheciam e o que eles tinham que conhecer, eu trabalhei com eles uma história em quadrinho da Turma da Mônica. Aí eu mandei por e-mail, eu digitalizei, foi uma história digitalizada. Eu digitalizei a história, mandei para eles por e-mail, no meu e-mail, para o e-mail da turma. Cada criança no seu computador abriu a história e discutiu em dupla. E aí eles começaram a discutir quais eram os caminhos que o Maurício de Souza tinha percorrido para construir aquela história. O que tem na história em quadrinho nossa e tem na história em quadrinho do Maurício de Souza? Balão de fala? Balão de fala. O que mais? Personagens. Pontuação. O que mais? Tem colorido. Tem a pergunta com a pontuação que já foi falada. Tem balão de pensamento, os dois. Uma história em quadrinho é um tipo de texto que ele tem que seguir algumas regras, né? A primeira coisa que tem que ter numa história em quadrinho. Título? Não. Quadrinhos. Se não tiver quadrinhos, não é história em quadrinhos. Para cada gênero digital, né, que a criança vai fazer a leitura, existe a importância da professora fazer uma distinção do que é, qual a função daquele gênero. Se eu vou ler, por exemplo, um fórum, eu tenho objetivos específicos, existe uma função em torno daquele gênero, né, fórum. Assim como blog, eu vou para o blog por qual motivo? Fazer uma leitura em um blog por qual motivo? Qual é a função do blog? Existe um autor por trás desse gênero digital. Então é necessário que o professor converse com as crianças sobre as questões que estão envolvidas em torno do autor desse texto, né, desse texto digital, desse gênero digital. Uma discussão que é boa para se fazer com as crianças é, ao invés do professor fazer a definição desses gêneros digitais que ele vai ler junto com as crianças, é mostrar as variedades de possibilidades de gêneros digitais dentro daquele tipo aproximado que existe. O que nós fizemos, por exemplo, em relação a isso, um dos exemplos foi o blog. O blog nós lemos um blog de uma maquiadora, nós lemos um blog científico, lemos o blog da escola. Cada um tinha um formato diferente,
com níveis de recursos multimodais diferentes, né? Ao final a professora fez uma conversa com as crianças para discutir o que era um blog. Clarinha, Você gosta de blog? você gosta de blog? E aí eu completo a pergunta dela. Se você gosta de blog e se você entra em outros blogs, assim, se é prática sua pesquisar em blog. Eu entro em outros blogs, eu acompanho outras blogueiras, até mesmo para saber o que as outras pessoas estão gostando de ver nos blogs, como referência mesmo para mim, para saber qual assunto que eu posso procurar, qual assunto que eu tenho que tratar no blog, o que as pessoas gostam mais de ver. Eu tenho muitas blogueiras de referência. O que é importante ressaltar para o professor alfabetizador é que ele pode e deve utilizar das diversidades de gêneros digitais disponíveis hoje, né, a contemporaneidade, para que as crianças tenham experiências de leitura, seja leitura literária, seja leitura no sentido mais amplo, de experiências de leituras variadas, né?